No dia 27 de fevereiro de 2025, os fãs do cinema hollywoodiano tiveram uma notícia bastante desagradável e que até agora está envolta em mistérios. O ator Gene Hackman, de 95 anos, sua esposa, a pianista clássica Betsy Arakawa, de 63, e o cachorro do casal foram encontrados mortos dentro da própria casa, na comunidade de Santa Fe Summit, no Novo México. No mesmo dia em que foram encontrados, a informação foi confirmada pelo xerife do condado de Santa Fe, Adam Mendoza. Desde o início das investigações, que começaram rapidamente, 2 pontos foram esclarecidos, sendo que um deles exigiu mais investigações. O primeiro é que eles já estavam mortos há mais de uma semana, dado o estado de decomposição dos corpos. O outro é que aparentemente não houve crime. De início, nenhum vestígio de arrombamento ou de que tenha havido luta ou violência no local. Nada disso. Tudo estava no seu devido lugar. Diante disso, a filha de Hackman, Elizabeth Jean, começou a especular junto à polícia que poderia se tratar de intoxicação por monóxido de carbono ou outro gás tóxico, algo que a polícia também já havia pensado, uma vez que nenhum vestígio do crime foi encontrado. A Companhia de Gás do Novo México fez uma verificação minuciosa em toda a residência de Hackman e acabou encontrando um pequeno vazamento. Contudo, segundo os técnicos, não o suficiente para causar danos respiratórios e muito menos a morte de 2 pessoas adultas e um cachorro. No entanto, a Companhia de Gás emitiu 5 avisos de infração, chamados de Red Tags, um relacionado a um ínfimo vazamento de gás no queimador do fogão, que registrou apenas 0,03% de gás no ar. Os outros foram por violações de código de construção, envolvendo um aquecedor de água e acendedores de gás instalados em 3 lareiras. Mas nenhum desses 4 itens possuíam vazamentos, segundo a companhia. Gene Hackman usava marca-passo há vários anos e este aparelho contribuiu para, de alguma forma, a polícia concluir que, pelo menos o ator, já estava morto há cerca de 9 dias. O fato é que o aparelho registrou sua última atividade no dia 17 de fevereiro. Apesar dos indícios sobre a data de morte fornecidos pelo marca-passo, eles ainda não dão pistas sobre as mortes de Betsy e do cachorro. Algumas autoridades chegaram a sugerir que as mortes ocorreram em momentos diferentes, embora determinar qual dos 2 tenha morrido primeiro seja uma tarefa extremamente complexa. A polícia ainda espera que uma perícia no corpo do cachorro possa, quem sabe, esclarecer algum ponto importante. E muitas perguntas surgiram daí. É possível que Hackman tenha tido um ataque fulminante e sua esposa, ao ver aquilo, também não tenha suportado a dor? Mas, se for assim, o que teria matado o cachorro do casal? Pelo estado dos corpos, outra suspeita é que tenham morrido no mesmo dia. O corpo de Betsy apresentava sinais óbvios de morte: decomposição corporal, inchaço no rosto e mumificação nas mãos e nos pés. Quanto a sinais de violência, segundo o xerife Mendoza, as descobertas iniciais não encontraram nenhum trauma externo em nenhum dos indivíduos. Isso quer dizer que não houve luta corporal ou tentativa de resistir a algo ou alguém. Sinais de violação, ou seja, de alguém ter invadido a casa, também não foram encontrados. Tudo indica que o casal estava sozinho em casa quando as fatalidades ocorreram. A polícia do Novo México iniciou testes para saber se o casal teria tomado algum medicamento por algum motivo, mas os resultados ainda não foram concluídos. Quando os corpos foram encontrados, eles estavam em cômodos separados. Próximo ao corpo de Betsy, havia comprimidos espalhados. Como já mencionei, ambos estavam em estado de decomposição. Contudo, curiosamente, um detalhe chamou a atenção das autoridades. Mãos e pés apresentavam sinais de mumificação. E isso levantou novas dúvidas sobre o caso. Bom, sem querer atropelar o trabalho da polícia, vamos tentar chegar a uma lógica quanto a essas mortes. Em primeiro lugar, se os 2 corpos apresentavam sinais de decomposição, a sugestão é que as mortes tenham ocorrido há algum tempo. Vimos que, de acordo com o marca-passo de Hackman,
Pelo menos ele teria morrido 9 dias antes de ter sido encontrado. Porém, ainda não dá para confirmar a data da morte da esposa e do cachorro. Se estavam em cômodos diferentes, isso leva a crer que as mortes ocorreram separadamente. Pode ser que um deles tenha tentado buscar ajuda após ver o outro desfalecido. Mas quem? Bem, ainda é cedo para determinarmos isso, uma vez que será necessário uma perícia mais contundente nos corpos para chegar não só à causa principal, como também desde quando eles estão mortos. Não dá para ficar somente na evidência apresentada pelo marca-passo. Os comprimidos encontrados ao lado de Betsy levantam suspeitas horríveis, já que sugerem resultados como overdose, envenenamento ou que ela tenha tirado a própria vida. Contudo, análises preliminares já indicaram que nenhum deles estava envenenado. Novas análises deverão ser feitas para tentar identificar algum elemento químico nocivo, inclusive substâncias letais que não são encontradas caso não sejam individualmente procuradas no organismo. A Companhia de Gás do Novo México afirmou que havia um vazamento no interior da residência vindo de um dos queimadores do fogão. Contudo, não em quantidade suficiente para provocar a morte, seja de pessoas ou de um animal doméstico. Mas outros parâmetros devem ser colocados na mesa. Por exemplo, caso a família tenha feito alguma reforma na casa ou tenha aplicado algum papel de parede que ainda use arsênio na composição da tinta, isso poderia se tornar uma fonte suspeita das mortes. Acontece que, tempos atrás, era comum usarem um pigmento chamado verde de Chile, especialmente em papéis de parede com motivos florais e que tinham desenhos de folhas. Quando expostos à umidade, os papéis de parede se tornam um excelente habitat para fungos, em especial um tipo que libera um gás fatal chamado trimetilarzina. Apesar de não haver registros constantes sobre isso, tem-se na história que várias localidades na Inglaterra do século XIX tenham sido envenenadas por arsênio. Veja que história intrigante. No século XIX, o verde de Chile e o verde de Paris eram pigmentos populares usados em tintas, tecidos e principalmente papéis de parede. O problema? Esses pigmentos continham arsênio em sua composição. Como já foi dito, quando esses papéis de parede são expostos à umidade, gera uma reação que forma o gás fatal trimetilarzina. Naquela época, casas inteiras na Inglaterra e outras partes da Europa estavam forradas com esses papéis, que viraram moda. O envenenamento ocorreu não de um dia para o outro, mas lenta e gradualmente. Pessoas começaram a sentir dores de cabeça, vômitos, diarreia, confusão mental e muitas morriam sem saber ao certo a causa. Muitas das mortes foram atribuídas a doenças misteriosas ou até mesmo devido ao ar ruim das casas. Ou seja, muitos sentiam que havia um odor mais forte que, sim, era provocado pelo mofo, mas não se davam conta de que, em meio àquele odor, havia um gás mortal. Pode não ser o caso de Hackman, mas tudo deve ser colocado na investigação. Uma das suspeitas cai principalmente sobre a mulher. Pode ser que, premeditadamente ou por acidente, Betsy tenha consumido uma quantidade maior de remédios e tenha entrado em convulsão. Hackman, então, tentou buscar ajuda, mas devido à sua idade já avançada, ele pode ter caído e batido com a cabeça no chão, ou mesmo ter sofrido um ataque cardíaco levado pela adrenalina do momento. E o cão? Bom, esse fica menos complicado, já que, com uma simples pergunta, encontramos a causa. Quem sobrou para lhe dar comida e água? Em relação aos pés e mãos mumificados de Betsy, que ainda levantam diversas questões, alguns fatores podem ter colaborado. Ela está num ambiente fechado e escuro, e o clima seco e quente, que podem ter ajudado a reduzir a decomposição nessas partes do corpo. Isso denota mortes acidentais por intoxicação e ambiente seco. Bom, já que a polícia informou que o casal não apresentou sinais de envenenamento, não há como afirmarmos a última suposição. Pelo menos, não por enquanto. Como nada pode ser descartado,
A polícia também trabalhará na hipótese de assassinato por envenenamento. Alguém pode ter envenenado o casal, talvez misturando veneno aos comprimidos. A intoxicação teria sido lenta, o que explica os corpos estarem em cômodos diferentes da casa. A mumificação parcial pode ter resultado do veneno afetando a circulação e ressecando tecidos. A exposição a gases tóxicos, apesar de ter sido negada nas investigações preliminares, que apontaram a ausência de sinais de monóxido de carbono, por exemplo, deve ser estudada com mais insistência, pois, afinal, há outros tipos de substâncias potencialmente fatais, como pesticidas. A mumificação, nesse caso, teria ocorrido devido a alguma reação química. E você? Tem alguma outra opinião a respeito desse caso? Conta aí pra gente. Mas voltando ao assunto, quem era esse casal? Muitas pessoas da nova geração ainda não conhecem o trabalho de Gene Hackman, considerado um dos melhores atores do cinema norte-americano entre as décadas de 1960 e 2000. Nascido em 30 de janeiro de 1930, na cidade de San Bernardino, na Califórnia, foi um ator bastante premiado durante sua carreira, incluindo 2 Oscars, um por melhor ator e outro melhor ator coadjuvante. Em 1964, estreou na Broadway com uma peça Annie Wednesday, e no mesmo ano fez o filme Lilith, ao lado de Warren Beatty. A primeira indicação ao Oscar veio em 1967 como ator coadjuvante em Bonnie and Clyde. Em 1970, foi indicado novamente ao prêmio por Meu Pai, um Estranho. O Oscar finalmente chegou em 1971, pelo papel de Jimmy Popeye, policial nova-iorquino que desbarata uma quadrilha de traficantes no premiado Operação França. Para o ator, no entanto, A Conversação, filme de Francis Ford Coppola, foi o seu melhor trabalho. O ator fez ótimos papéis em vários outros grandes filmes, passando por O Destino do Poseidon, em 1971, O Jovem Frankenstein, 74, Superman no filme, de 1978, como também da sequência lançada em 1980, Sob Fogo Cerrado, de 1983, o inesquecível e brilhante Mississippi em Chamas, de 88, Os Imperdoáveis, de 92, entre vários outros. Seu último trabalho foi na comédia Uma Eleição Muito Atrapalhada, de 2004, onde ele faz o papel de um ex-presidente dos Estados Unidos que, após se aposentar, vai para uma cidadezinha no interior do Maine e acaba tendo que concorrer pela prefeitura local. Em 7 de julho de 2004, Hackman deu uma rara entrevista a Larry King, anunciando que não tinha nenhum projeto cinematográfico futuro alinhado e acreditava que a sua carreira de ator havia acabado. Em 2008, ao promover o seu terceiro romance, ele confirmou que havia se aposentado da atuação. Bem, mais novidades vão aparecer em relação à morte do casal, já que alguns dos testes demoram até 8 semanas para serem concluídos. Estaremos atentos e a qualquer momento voltaremos com o assunto. Muito obrigado pela sua companhia sempre tão especial. A gente se vê num próximo vídeo.